Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ao erguermos as mãos. Aleluia. Aleluia. Senhor.
subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda.
Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo, amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom poder estar aqui junto com os amados, presença do Senhor, podendo adorar, podendo bendizer. E a palavra do Senhor, aquela que nunca volta vazia, aquela que sempre encontra um lugar para repousar. Ela diz que os homens traçam planos aqui embaixo, mas ela continua dizendo que a resposta vem da boca do Senhor. O Senhor pede para que nós venhamos a traçar planos. Senhor, mas muitas vezes nós traçamos plano orando, eu sei. Mas muitas vezes o Senhor dá outra direção para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Embora a gente esteja obedecendo a palavra do Senhor, é necessário nós entendermos que o Senhor ainda assim está no controle das coisas. E Ele pode mover exatamente onde Ele quiser, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor. Amém, querido? E como a pastora comentou, né, ela comentou a respeito de enfermidade, né? O enfermo está bem de saúde. Não quero te assustar não, mas ela teve um infarto, né? Ela teve um infarto. A gente está programado para que ela estivesse ministrando aqui, e por isso que eu não consegui convidar ninguém em cima da hora. É complicado, né? Chamar em cima da hora é complicado, a gente sabe disso, entende? O dia às vezes agitado, então a gente se colocou na brecha, mas era para ela estar aqui. Mas Deus, Ele tem com certeza na agenda do céu um momento preparado para que ela esteja aqui, em nome de Jesus conosco, tá bom, querido? Então fica assim. Então nisso eu te peço para que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Romanos capítulo 13, verso de número 8. Romanos capítulo 13, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, você vai encontrar Romanos. Você encontrou Romanos? Se você pudesse colocar de pé um pouquinho só, tá bom? Só por um instante, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 8, está escrito assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Fala assim comigo: exceto o amor. Continua dizendo assim: de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos reúnem nesta palavra: ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém? Fecha seus olhos nessa hora. Você que já recebeu o amor de Deus no teu coração, fecha seus olhos nessa hora. E eu sei que você tem recebido. Essa é a razão de nós estarmos aqui, em gratidão ao Senhor. Com seus olhos fechados, nós queremos agradecer mais uma vez pelo Senhor ter dado a oportunidade de nós podermos adorar ao nome dEle e de servir a Ele. Adore ao Senhor com sua oração, com sua entrega, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor. Mais uma vez, Deus, nos colocamos, Pai, diante da Tua autoridade, diante da Tua soberania, diante da Tua grandeza. Pai, diante do Senhor, Deus, nós não somos nada, Pai. Nós somos pequenos, somos pó, somos barro, somos cinza. Deus, somos frágeis, Pai, diante da Tua presença, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o autor e criador de todas as coisas. Por isso, Pai, nós inclinamos, Deus, a nossa cerviz, Pai, diante da Tua presença, Pai, porque o Senhor é aquele que tem poder nos céus e na terra, e todo o poder, Pai Santo. Mas o Senhor, diante das situações, diante das adversidades, aí sim o Senhor nos faz mais que vencedores, tem feito assim todos os dias. Eu te peço, Pai, nessa noite, que a Tua palavra, Deus, possa encontrar, Deus, um coração onde ela possa repousar, Deus, onde ela possa, Senhor, abalar até mesmo a nossa estrutura, Pai, porque o Senhor sabe, Deus, quais são as nossas necessidades. Pai Santo, nós repreendemos, Deus, nessa hora, todo principado, toda potestade, todo dominador, todo espírito territorial, nós mandamos embora deste lugar em nome de Jesus,
porque não há lugar para o mal neste lugar, mas nesse lugar está coberto com o sangue do Cordeiro, e nesse lugar só um Espírito tem ação, e é o Espírito Santo de Deus. Nós declaramos nessa noite: Espírito Santo de Deus, seja sempre bem-vindo em nosso meio, seja sempre bem-vindo neste lugar, que o Senhor seja aquele que direciona e continue direcionando todas as coisas, Pai, no nome de Jesus. Sustenta mais uma vez, Deus nosso, com a Tua santa e poderosa palavra, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Por favor, querido, se assente nessa hora. Como eu sei que algumas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade em estar participando conosco do nosso estudo na sexta-feira, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. E nesse meio tempo, querido, ontem eu estava aqui ministrando e também ao mesmo tempo gravando algo para a gente pôr lá no trabalho que a gente tem, no canal que a gente tem no YouTube lá sobre o canal de estudo bíblico lá de instrução. Essa palavra bateu muito forte no meu coração, irmãos. Esses versículos posteriores aqui eu só peguei parte antes do contexto, só para você entender aquilo que Paulo está falando. E nós comentávamos ontem, irmãos, que muitas vezes nós não encontramos disposição para nós lutarmos, ou algumas pessoas até mesmo por um versículo bíblico, porque eu sei que tem pessoas que às vezes usam até versículo bíblico para poder entrar no conforto, no comodismo, eu sei disso. Mas, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu sei que aquele que é muito dado, muito é cobrado, então nem quero nada, pastor. A cobrança, ela já existe, pronto, irmãos. Pastor, mas e se eu nem conhecer o nome de Jesus? Bom, aí é pior ainda, porque a gente também não vai ter recompensa nenhuma, a gente vai estar jogando no outro time. Então melhor a gente conhecer e aproveitar a porção que Deus tem para cada um de nós. Mas enfim, estávamos falando ontem a respeito do fato de nós lutarmos, irmãos. Nós festejamos aqui com cânticos de adoração, com momentos até mesmo de confraternização, como vai acontecer daqui a pouco. Mas a questão é que nós somos chamados para a guerra, nós somos chamados para a batalha. Eu até indiquei 3 livros para os irmãos. Eu estava editando hoje, eu indiquei 3 livros para os irmãos. Um livro chamado Prontos para a Guerra, fala sobre batalha espiritual. Um livro também que se chama Os Leões que Rugem, e ele veio para libertar os cativos. Se você conseguir ler o livro Ele Veio para Libertar os Cativos inteiro, eu vou dar um abraço especial em você, e nós vamos orar junto uma meia hora pelo menos. Senhor, mas é tão difícil ler esse livro? Bom, eu dei ele em áudio para os irmãos que estavam em áudio, é só sentar e ouvir, para os irmãos que estavam no estudo bíblico, quando o estudo era na terça-feira. Então, irmão, você ouviu? Então, você sabe o que é? Eu falei: não, tranquilo, irmão, já esperava isso. Você já ouviu? Então, eu vi quase tudo, mas não deu tempo. A gente entende, irmãos, a gente está numa luta, a gente está numa batalha. Ou a gente se prepara para a guerra, ou a gente é bombardeado, irmãos. Porém, se a gente estiver firmado no campo de batalha, exatamente como o Senhor diz para nós estarmos, irmãos, como o general, Ele diz para nós estarmos, nós vamos sair mais que vencedores, irmãos. Recebemos estrutura, recebemos capacidade, recebemos todo o armamento do céu. Só depende da nossa disposição, é só isso. Capacitar, dar habilidade, isso o Senhor faz. O Espírito Santo é perito nisso, que você pode ter certeza disso, tá bom? E na sequência, o apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui algumas coisas, querido. Ele começa a falar algumas coisas conosco, para que a gente não venha errar o caminho, mas para que a gente esteja ali constantemente na direção. Irmãos, o fato de nós lermos a Bíblia de capa a capa, de um lado a outro, 30, 100 vezes, 500 vezes, não impede de nós errarmos o caminho, irmãos. Não impede. Tem muitos teólogos fora do caminho, pessoas que conhecem a Bíblia mais que eu e que você, põe a gente no bolso, sobra espaço para mais um tanto, e erram o caminho, irmãos. Nós sabemos qual é o caminho, olhando através da Bíblia Sagrada. Mas quem nos ajuda, irmãos, a continuar pelo caminho é o Espírito Santo. Só Ele que nos ajuda, só Ele que pode nos ajudar. Nenhum ser humano que tem o Espírito Santo de Deus pode dizer assim: não, eu vou viver na palavra de Deus, eu vou olhar só para o Senhor e eu vou chegar lá. Não chega, irmãos. Há uma regra no céu que diz que a pessoa só vai até Deus através de Jesus. E há uma outra regra no céu também que Ele deixou para nós, querido, que diz que somente através do Espírito Santo os nossos olhos podem ser abertos.
E nós podemos conhecer a verdade e viver na verdade e ser ajudados exatamente pelo dono da verdade. Mas irmãos, então ele continua dizendo assim, olha só, o apóstolo Paulo continua dizendo assim no versículo de número 11: digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é hora, despertem do sono. Ou seja, irmãos, para quem que Paulo está falando isso? Para pessoas que não conhecem a Deus? Não, ele está falando isso para a igreja que está lá em Roma. Claro, essa carta pode ser aberta para todas as igrejas. Digo isso a vocês que conhecem o tempo. Nós conhecemos o tempo. Nós conhecemos o tempo. Nós sabemos em que tempo nós vivemos. Nós vivemos no ano aceitável do Senhor, no tempo da graça. Nós sabemos que o tempo também está prestes a se findar. Sabemos que está prestes, como foi dito já aqui, a arca fechar a porta. Nós sabemos que Jesus está muito prestes a voltar. Sabemos dos escândalos da mídia apelando para tudo e para todos e vindo com tudo para cima das pessoas, escravizando, sabe? Mas olha só o que ele diz, querido: vocês conhecem o tempo e já é hora de despertarem do sono. Baseado nisso, a palavra do Senhor nos diz, querido, lá em 1 Coríntios, nós sempre lendo, quando lemos a respeito disso, por volta do versículo 30, quando fala a respeito da ceia do Senhor, ele disse assim: há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, falando a respeito de um sono espiritual. E quando alguém dorme, irmão, o que acontece no sono espiritual? Ou, aliás, no sono natural, o que acontece? Você dorme, você sabe todas as coisas que estão acontecendo? Sabe? Não sabe? Mas por que você não sabe? Porque você está dormindo. Porque nós estamos dormindo. E dormindo nós não temos ideia exatamente das coisas que estão acontecendo. Mas porque nós estamos dormindo, as coisas deixam de acontecer? Não. Não é porque estamos dormindo. Eu vou dormir, para o tempo aí porque eu vou dormir agora, hein? Não, irmãos. As coisas continuam acontecendo, e muito mais que isso ainda. No Japão o pessoal está assim, enquanto a gente está dormindo, porque lá é dia. E olha que o japonês trabalha. Então, querido, ou seja, espiritualmente falando, irmãos, se nós fecharmos os olhos espirituais, irmãos, se nossos olhos estiverem fechados, irmãos, as coisas não vão deixar de acontecer também. As coisas vão continuar acontecendo normalmente, irmãos. A questão é que as coisas vão acontecer, querido, e pode ser que aconteça algumas coisas, irmãos, que vão nos surpreender. Ou seja, você já dormiu até tarde? Porque tem gente que é natural, né? Acorda na hora do almoço, almoça, depois deita, dorme para descansar mais um pouquinho. Não estou falando desse grupo não, estou falando assim, você que está acostumado a acordar no horário normal, né? E você passa do horário, você está acostumado a acordar 7, 6h30, 7 horas, 8 horas no máximo. Você acorda assim, um pouco mais cansado, dorme um pouco mais cansado, acorda umas 10 horas, acorda assim, assustado, né? Mas o que está acontecendo? Você ouve uma conversa, o que será que está acontecendo? Acorda todo assustado. Ou seja, quando a gente está dormindo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas coisas estão acontecendo. Mundo espiritual, enquanto nós estamos dormindo, irmãos, Deus ele está guardando as nossas vidas. Deus coloca anjos acampados ao redor da nossa cama, irmãos. E Satanás não pode nos tocar. Ele não pode nos tocar, mesmo nós estando, irmãos, na fragilidade. Existe questão de batalha espiritual, é uma outra conversa, mas a questão é que a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno, fala assim comigo, fala mais forte, aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. É a ordem do céu, Deus disse isso, sabe? E ele disse assim: olha, é hora de despertarmos do sono. Qual é o nosso sono, irmãos? Aonde nós estamos cochilando. Meu avô falava, eu não sei porque meu avô falava essas coisas. Ele dizia assim: se cochilar, eu não entendi direito. Você sabe, você está com vergonha, pode falar, abre o coração aí, pode abrir a boca também. Se cochilar, então você ouviu isso também um monte de vezes, que nem eu. Você é diferente de mim, não, poxa. Você também teve infância, adolescência aí. Então, se cochilar, o cachimbo cai. Por quê? Porque o cara acha que aquele negócio da boca é precioso, mas a hora que ele vacila, até o precioso ele perde, não é?
Ou seja, então se a gente vacilar, né, pode ser que a gente sofra alguns danos, é isso que ele quer dizer, né? Ou seja, mas o Senhor disse, irmãos, não importa quanto tempo nós dormimos na nossa vida espiritual, não importa quanto tempo nós falamos não para Jesus, não importa quanto tempo nós deixamos de seguir Jesus, não importa, isso não importa, irmãos. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não perguntou para ele: onde você foi, o que você fez, com quem que você andou, onde você gastou seu dinheiro, quem eram seus amigos. Ele não perguntou, irmãos. Ele falou assim: vem e pronto, passa a borracha nisso e vamos voltar, vamos começar a vida nova, vamos olhar para aquilo que é novo, porque não adianta ficar ressuscitando morto, irmão, só cheira mal. Nós precisamos, querido, viver as coisas novas dessa vida, amém, querido? Então tá, ele diz assim: olha, já é hora de despertarem do sono. Dormiu, irmãos, mas nós precisamos acordar, irmãos. Esse privilégio que Deus nos deu, irmãos, esse privilégio, sabe, de poder adorar o nome do Senhor, de poder estar em comunhão com os irmãos, de poder celebrar o nome de Jesus. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Jesus falou no tempo dele, muitos profetas, muitos homens, sabe, usados por Deus na época, gostariam de viver no tempo dele e não puderam. E muitos, irmãos, gostariam de estar aqui conosco e não estão. Muitos gostariam até mesmo, irmãos, muitos não tiveram forças para chegar até esse lugar. Eu falo que a porta da igreja é a porta mais estreita que tem para entrar. A porta mais estreita, a pessoa passa de lá para cá, quase 500 sai. A porta mais estreita que existe para entrar é a porta da igreja, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe uma batalha muito grande para nós ficarmos aqui dentro. Uma batalha muito grande. Não é simplesmente nós entrarmos: eu entrei na igreja, agora eu estou de boa, agora já entrei na igreja, agora só esperar Jesus vir. Se fosse assim, né? Aguente as setas inflamadas do maligno, as propostas iguais às que ele fez para Jesus no monte da tentação. Querido, as propostas são muitas, e Satanás, irmãos, ele não dá qualquer coisa, porque se ele der menos, se ele oferecer menos daquilo que eu tenho, eu vou dizer para ele: mas menos? Você parece que veio da feira da barganha agora, irmão. O meu vale tanto, o seu vale tanto. Você quer trocar assim? Que isso? É o LX aí. Então, irmãos, ele sempre dá, irmãos, aparentemente mais do que aquilo que nós temos a princípio. Jesus tinha pão depois do jejum? Não. O que ele ofereceu, irmãos? Ofereceu o pão. Jesus tinha glória a princípio? Não era tempo ainda, mas ele ofereceu os reinos e a glória do mundo. Então, querido, ele vai sempre oferecer. Quando está um caos dentro de casa, sabe o que ele faz, irmãos? Aí ele oferece, às vezes, algo, né? Um lar que parece que não tem problema, que nós sabemos que os problemas só mudam de endereço e de nome, só isso. Eles sempre vão existir. A questão é como é que nós vamos encarar e enfrentar os problemas dessa vida. Sabe, irmãos, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos. Ou seja, eu entreguei minha vida para Jesus há 25 anos atrás. 25, está indo para os 26 anos já. Naquele tempo se falava da volta de Jesus. Algumas coisas ainda não tinham acontecido a respeito de profecia. Hoje, se você analisar, se você que estuda a palavra de Deus, você vê que para tempo de graça não existe mais profecia para se cumprir. Tempo de graça não. Quando se fala em arrebatamento, aí sim, depois disso vai acontecer muita coisa. Mas no tempo de Jesus aqui, pastor, o evangelho precisa ser pregado nos 4 cantos. Não é para tempo de graça isso. Isso não. Se você olhar dentro do contexto, isso está depois do tempo da tribulação, onde vai haver redução de população mundial e aquela coisa toda. E aí esse é o trabalho dos caras aí que a gente sabe quem são, né? De reduzir a população mundial justamente com esse propósito. Ou seja, é cumprimento de profecia. Mas antes de arrebatamento não existe mais profecia para se cumprir. Você sabe o que nós estamos vivendo, irmãos? Aquela misericórdia que a Bíblia diz que se renova a cada manhã. É isso que estamos vivendo. A misericórdia do Senhor. Para quem quer consertar, se consertar. E para quem quiser chegar ainda, se chegar.
É como se Noé estivesse na porta da arca dizendo assim: tem mais alguém? Esperando lá. Olha de um lado, olha de outro, parece que não vem ninguém. Aí ele insiste, Noé: tem mais alguém que vai subir? Aí ele insiste. Mas se ele não vem, que não vem mais ninguém, ele pega, desce a rampa, fecha a porta, e aí a água começa a cair. É como se nos nossos dias Deus estivesse perguntando: tem mais alguém que quer se quebrantar? É como se nos nossos dias Deus estivesse perguntando: tem mais alguém que deseja se arrepender? Tem mais alguém que deseja se batizar? Tem mais alguém que deseja ser cristão? Não estou falando pessoa que vem na igreja, estou falando cristão, irmãos, que carregam o rótulo de Cristo em si, pela vida que vive. Desse tipo de pessoa eu estou falando. Tem mais alguém aí? Os olhos do Senhor procuram, irmãos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está falando, Felipe, que o Senhor procura gente que toca bem, nem gente que canta bem, e nem gente que prega bem. Pregar, isso é de menos. Se esses não clamarem, as pedras clamarão, isso é de menos. Para Deus não tem problema. O Senhor procura adoradores. Antes de a boca adorar, a adoração já está aqui dentro. É porque o Senhor, quando o Senhor nos chama para uma canção, para o louvor, irmãos, é porque o Espírito Santo já nos convenceu que Ele quer ouvir aquilo que nós vamos cantar para o Senhor. E aí a gente adora o Senhor, louva o Senhor com canções, e é isso que faz a gente se alegrar, porque a vontade, ela casa entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Ele nos convence a isso. Então, querido, muitas vezes nós estamos vivendo um tempo nosso, um tempo que nós criamos, um tempo de trabalho, um tempo de fadiga. Muitas vezes nós vivemos um tempo que nós criamos, e nesse tempo que nós criamos, muitas vezes nós não colocamos Deus e não acrescentamos Deus. Eu falei que nós estamos vivendo em uma batalha espiritual. Você pode ver, irmãos, não estou generalizando, mas quantas pessoas elas constroem suas casas magníficas, irmãos, cristãos, eu estou falando de pessoa que não conhece a Deus, mas elas não têm um lugar para oração. Quantas pessoas é assim? Não tem para oração. Normalmente não, sabe? Aquele cantinho que o Senhor espera que ela tenha um lugar para dormir, para descansar, ter um lugar para ali para a sala, para receber as visitas, ter um lugar para cozinhar, ter um lugar para as necessidades, para os banhos, enfim. Mas às vezes Deus não tem um lugar para conversar com a pessoa, sabe? O Senhor, irmãos, Ele cobra da gente tudo isso. Ele cobra da gente tudo isso, sabe? Ou seja, e quando a gente, irmãos, não tem um lugar para a gente passar com Deus, a gente fica desatualizado das coisas dos céus. Ah, Deus, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Atualização do sistema. Deus, para onde eu vou? Direita ou esquerda? Ah, Deus não fala. Deus não fala. Deus nunca parou de falar, exceto naquele período que nós chamamos de período intertestamentário. Pastor, que palavrão é esse? É o período entre Antigo Testamento e Novo Testamento, onde Deus se calou por volta de 400 anos. Esse é o período. Por isso que na sua Bíblia talvez se encontre algumas folhas em branco. Tem essa representação aí. Algumas Bíblias até mesmo 4 folhas às vezes eles põem, nem sempre 4, mas às vezes 4, representando os 400 anos que Deus não falou com o povo, já preparando já Jesus. E João Batista, então, ele foi o último dos profetas ali que representava a lei. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Senhor está preparando nós nesse tempo, justamente, irmãos, para que nesse tempo nós possamos fazer a diferença no meio em que nós vivemos. No meio em que nós vivemos. Fazer diferença na nossa casa, fazer diferença no nosso trabalho, fazer diferença, irmãos, nas nossas amizades. Eles precisam saber que nós temos Deus. Se nós ouvimos as piadas mais imundas e mais sujas que existem, irmãos, por que eles não podem saber que nós temos um Deus? Precisam conhecer o nosso Deus. Precisam saber que nós temos um Jesus que cura, que sara, que liberta o cativo, que abre a vista ao cego, irmãos. Alguém um dia perguntou para mim de uma forma irreverente, segura aí, esse é para nós, Mateus. Um dia alguém perguntou para mim de uma forma bem irreverente, né?
na empresa onde eu trabalho. Pastor, mas você fala assim, Deus abriu o seu cego, por que você usa óculos? No meio da produção, eu falei, eu vou te responder porque que eu uso óculos. Você sabia que com óculos eu enxergo muito melhor que você sem óculos? Ah, mas como assim? Você sabe para onde você vai quando você morrer? Ah, mas ninguém sabe. Eu falei, tá vendo? Você tá enxergando direito. Eu falei para ele, esse óculos que nós colocamos aqui é um auxílio que nós temos aqui por um tempo provisório, para ajudar a carcaça a ir para um lugar ou outro. Mas Deus, Ele oferece o colírio do céu, para que a gente possa enxergar as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto. O Senhor, Ele abre a nossa visão, irmãos, o nosso entendimento, para que a gente possa entender realmente, irmãos, quem é o Senhor, quem é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se as pessoas realmente entendessem, elas soubessem quem era Deus e quem é o Senhor, irmãos, quem é Jesus, se elas sentissem o peso do nome de Jesus. Eu gosto muito de Zacarias capítulo 12, que fala do peso da palavra de Deus. Mas se as pessoas tivessem ideia, irmãos, do peso e da autoridade do nome de Jesus, irmãos. A gente não conta muitas coisas, a gente fica mais assim entre nós. Quando eu quero contar alguma coisa para ela, assim, das coisas que acontecem na noite, eu do trabalho, eu ligo para ela, eu mando um toque para ela: você está bem? Você dormiu bem? Ela pode esperar que alguma coisa aconteceu. Mas teve uma vez eu estava dormindo, irmãos. E a gente, como eu durmo pouco, então quando eu durmo, irmãos, eu durmo. O negócio é pesado. O pessoal fala que eu ronco, mas eu não acredito, porque eu nunca me vi roncar. O dia que eu me vi roncar, aí eu acredito. Então, como eu nunca me vi, então eu ignoro coisas assim que não são relevantes. Mas eu vou falar uma coisa para você. Um dia eu estava dormindo, eu senti algo assim, sabe? Encostando no meu peito. Falei, deve ser minha esposa. Oh, glória. Deve ser esposa, né? Saudade de mim. Coloquei a mão aqui, mas nada, irmãos. Não ouvi voz nenhuma, mas eu estava com muito sono. Aí depois, irmãos, começou a acariciar aqui de uma forma mais forte. Eu falei, minha esposa não vai carinhar assim não. Assim não. E me sufocar mais e mais, como eu estava dormindo, sono muito pesado. Irmãos, aí a hora que eu abri os olhos, bom, não vou nem te falar que a gente vê quando a gente abre os olhos muitas vezes, mas eu não conseguia falar o nome de Jesus. Eu tentava lutando para falar o nome de Jesus, não conseguia. E quando eu consegui falar, irmãos, sabe, arrancar lá do fundo da alma, Jesus, Jesus, irmãos, é como aquilo fosse saindo assim, sabe? Jesus, Jesus. Aí eu disse, sai em nome de Jesus. Sabe, eu quero louvar a Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu entristeço a Deus quase todos os dias, se não todos os dias. Eu quase que todos os dias faço coisa que Deus não quer que eu faça, eu acabo fazendo. E quase todos os dias eu faço coisa que, sabe, irmãos, eu não faço coisa que Deus gostaria que eu fizesse. Assim como o apóstolo Paulo mesmo disse. E o mal está sempre diante de nós. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, nós cremos que existe um Deus de misericórdia, que ouve as nossas orações. E o nome de Jesus é tão poderoso, e quando você fala Jesus, irmãos, é o suficiente para Satanás entender muito bem quem nós somos e em quem nós acreditamos. Quando nós falamos Jesus, irmãos, ele sabe muito bem que o nosso corpo pode não estar no lugar onde ele gostaria de estar, mas a nossa alma está descansando em Deus. Sabe, irmãos? Posso dormir 4 horas por dia, irmãos. 4 horas por dia. Mas o dia que Deus quiser levar, não tem problema não. Não tem problema não. Sei que você vai falar para mim depois. Mas não tem problema não. Porque assim como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Nós precisamos saber, irmãos, ter certeza no Deus que nós cremos. Não podemos servir a 2 senhores, irmãos. Ou nós somos de Deus ou não somos. A palavra do Senhor fala a respeito, já estou encerrando com isso. A palavra do Senhor fala a respeito do Evangelho de Lucas, a respeito de uma família que Jesus amava muito. Marta e Maria,
Irmãos, o interessante é que Marta foi receber Jesus. Maria até então ficou na casa. Ela não saiu ao encontro, Marta saiu. Mas depois inverteu, irmãos. Marta, ela foi para os afazeres da casa e Maria foi receber aquilo que tinha de Jesus. Às vezes a gente recebe Jesus, irmãos, e a gente não abraça realmente como Jesus ele espera que a gente abrace, sabe? Hoje eu ganhei minha filha acordou e eu cobro, irmão. Se não vem dar, eu cobro. Falou, e o paizão aqui? Cadê o abraço do pai? Cadê o beijo do pai? Ela veio assim, debruçou em cima de mim e falou assim, eu não quero que você descanse em mim, eu quero o teu abraço. E abraçou de qualquer jeito. Eu falei assim, não, esse não, eu quero o teu abraço. E ela me abraçou de verdade. Sabe o que acontece quando a gente recebe um abraço do filho? O coração se alegra. O prazer, irmãos, ele passa a estar em nosso coração. Sabe por quê? E sabe o que Deus exatamente, sabe só o que ele quer, irmãos? A nossa aproximação dele. E que nós venhamos a constantemente, irmãos, poder contar com ele e reconhecer ele como pai nas nossas vidas. Mas o filho precisa se parecer com o pai. O filho, ele deve ter as características do pai. Deus tem seus atributos, nós precisamos ter as características do pai. Que história é essa de... No mundo é assim, né, irmãos? O camarada é moreno, a esposa é branquela e o filho nasce um cara japonês. Você fala, que negócio doido que é esse? Mas no mundo espiritual não tem essas coisas. O filho sempre se parece com o pai. Se nós praticamos as obras da luz, nós vamos nos parecer com Jesus. Paulo Vitor sempre faz umas perguntas para mim. Ô pai, mas então que Deus quer dizer que Deus é igual a nós? Eu falei, não, a Bíblia não diz que Deus é igual a nós. Não, mas não é. Jesus quando veio, não veio igual a nós. Falei, tá, mas ele tomou a forma de homem. Claro que ele estava em espírito, mas ele tomou a forma de homem. Porém, Deus ele fez o homem. Quando ele fez sua imagem e semelhança, ele fez no mundo espiritual, espiritualmente falando. Ele criou o homem macho e fêmea, criou sua imagem e sua semelhança. E quando ele fez sua imagem e sua semelhança, ele estava falando do espírito que estava sobre o homem, que o homem perdeu depois do pecado. E ficou vulnerável, ficou exposto a muitas coisas. Todo homem sem Deus é assim. Tudo que vem, placa. Ele recebe muita coisa, muita coisa que, se a gente tivesse ideia do que são preciosas e como são preciosas as coisas de Deus, de vez em quando a gente fazia um bota fora aqui na nossa mente, no nosso coração, bota fora, está mandando embora tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, não pertence ao Pai. Então joga fora, porque o Pai não vai gostar de ver isso aqui na casa dele, não. Joga fora. Mas vai ter perdas, joga fora. É preferível perder algumas coisas do que perder a comunhão com o Pai. Joga fora, joga. Nada é mais importante do que a comunhão com o Pai. E é essa que nós prezamos, é essa que nós procuramos estar valorizando. A Bíblia diz, aquilo que nós recebemos do Senhor, através do apóstolo Paulo, nós ensinamos. Nós falamos a mesma coisa. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós procuramos estar ensinando, ministrando. Agora, irmãos, o que nós fazemos com o que nós recebemos? Se a gente recebe uma arma, irmãos, e a luta, o combate vai acontecer, a gente não pode guardar isso, irmãos. A gente tem que empunhar e partir para cima. Porque se eu não for para cima, irmão, se eu não me preparar, a luta vai acontecer e o soldado despreparado na guerra, na batalha, você sabe o que acontece. Você sabe o que acontece. Mas nós somos chamados para lutar. Recebemos toda a condição de Deus, toda a capacidade de Deus de vencer em todas as áreas da nossa vida. Pastor, porque existem tantas pessoas derrotadas assim? Quando fala de derrota, irmãos, puxa, a gente quer parar. Mas vou falar uma coisa para você. Quando a gente fala de derrota, tem gente, irmãos, que quando fala de derrota, fala assim, o irmão está desempregado, está derrotado. O irmão está assim, está derrotado. O irmão está assim, está derrotado. Irmãos, isso não significa derrota, irmãos. Às vezes o processo que a pessoa está passando na vida, isso não significa derrota coisa nenhuma, irmãos. Você sabe o que eu vejo como derrota na vida de uma pessoa, irmãos? A pessoa dormir e esquecer de orar a Deus, agradecer a Deus pelo seu dia. Eu vejo isso uma derrota, irmãos. Foi vencido.
É a pessoa acordar, não sair correndo que nem louca, catando as calças, vestindo, correr atrás do ônibus, senão não pegar esse negócio. Isso eu vejo uma derrota, irmãos. A pessoa sentar ali, irmãos, na cadeira, ali com alimento sobre a mesa, ela não agradecer a Deus por vergonha ou por qualquer outro motivo. Isso eu vejo uma grande derrota. Derrota. Perdemos a oportunidade de mostrar para o céu que nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas, sabe? Isso é derrota. Agora, os processos que acontecem na nossa vida, irmãos, o Senhor trabalha com cada um da maneira com que Ele quer, irmãos. Muitas vezes o Senhor nos ensina de maneiras diferenciadas. Pode ser que Ele me ensine de um jeito, pode ser que Ele me ensine de outro. Pode ser que eu seja menos privilegiado do que tantos irmãos, para que eu seja abençoado pelos irmãos, e vice-versa. Pode ser que eu tenha a oportunidade de te abençoar, eu tenho que reconhecer isso. Eu quero te abençoar e reconhecer isso. Simplesmente isso. Aliás, eu não vou falar muito de Bíblia não, mas você sabe por que Deus fez separação? Os homens não reconhecem isso, mas você sabe por que? Já leu sobre isso? Você sabe por que Deus fez separação entre ricos e pobres? Você sabe por quê? Para que os que têm mais, irmãos, ajudem aqueles que têm menos. Bom, o retrato disso você vê no livro de Atos, mas em Provérbios fala sobre isso. Você vê como os homens enxergam de forma diferente? Eu tenho e eu sou. Não, nós não temos e nós não somos. Deus, Ele é o Senhor, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, querido? Se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé. Se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Vamos falar com o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que nós temos muitas coisas para falar com o nosso Deus. Muitas coisas para falar com o nosso Deus, para tratar com o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que você tem muita coisa para tratar com o seu Pai. Talvez você fale assim: poxa, mas eu não sei nem como falar com Deus, não sei nem como falar com o Pai. É simples. É como se você estivesse conversando com o teu melhor amigo, aquele único que pode fazer alguma coisa por você, e você está diante dele. Então não perca essa oportunidade. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor, Deus, tem sim, Pai, nos céus, registrado, Deus, o nome dos teus filhos, Pai, no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Nós sabemos, Deus, muito bem que assim como a tua palavra nos certifica que o Senhor deu um novo nome para cada um de nós, o qual nós vamos conhecer, Deus, quando nos encontrarmos com o Senhor. Mas a tua palavra diz também, Senhor, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E essa, Deus, é a nossa luta, Pai, constante, Deus, desse mundo em que nós vivemos, Pai Santo. Mas sabemos também que o Senhor criou esse tempo, que o Senhor preparou esse tempo, para que nesse tempo nós pudéssemos te louvar, nós pudéssemos, Deus, adorar o teu santo nome. Pai, nós sabemos, Deus, que homens e Deus e exércitos, Pai, venceram guerras, Deus, através do louvor, através da adoração, através de cânticos que entoaram a Ti. No meio de tudo isso, o Senhor deu vitória. Pai Santo, nós entendemos, nós cremos muito bem, Deus, que com a nossa vida, Deus, também não pode ser diferente, Deus. Estamos, Pai, diante do Senhor, te louvando, te adorando, porque nós cremos, Deus, que enquanto fazemos isso, cadeias, Deus, são abertas, Pai. Nós sabemos que algemas, Senhor, são despedaçadas em nome de Jesus. Todo jugo, Deus, cai por terra, Pai, porque nós sabemos, Deus, do poder que há na adoração, nesse desejo que o Senhor colocou, Deus, dentro de cada um de nós, Pai. Oh, Deus, é por isso que o Senhor mesmo diz que nós nascemos para o louvor da Tua glória. Dá vitória, Deus, ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga a Ele porque você veio nessa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos voltar do início?
Vamos voltar lá do início? Fala assim comigo. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo vir. Oh Senhor, estamos aqui nessa noite, Senhor, para adorar o teu nome, Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Vim para adorar-te mais uma vez, declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que só o Senhor és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço, Senhor, que o Senhor Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Mais uma vez, eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Tu sempre será o nosso Senhor, sempre será o nosso Deus. Pai Santo, nessa hora, Deus, eu declaro, Pai, sobre a tua igreja, Deus, sobre o teu povo, Pai, a libertação, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos aprisionados dentro de nós mesmos, Pai, e não cantamos, e não te louvamos, e muitas vezes não oramos, ou muitas vezes ficamos preocupados com quem é que está do nosso lado. Pai Santo, eu declaro nessa noite, Pai, que os teus filhos sejam livres, livres, Senhor, para te louvar, livres para te adorar, livres, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Pai. Senhor, que nós sejamos livres, Senhor, para levantar as nossas mãos e declarar que tu és o nosso Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Jesus, pelo Senhor ser o meu Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor ser o meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar o nome desse Senhor? Você pode glorificar o nome desse Deus? Esse Deus, querido, que nos abençoa todos os dias, que todos os dias guarda as nossas vidas, que nos encoraja para a luta, para a peleja. Esse Deus que todos os dias diz para cada um de nós: se levanta, porque você é mais que vencedor. A Ti, Senhor, nós celebramos, a Ti nós adoramos, a Ti nós damos graças. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é bom demais. Posição, por favor, posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus, ela esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, tua mão ao alto da tua cabeça será como óleo precioso descendo sobre as tuas vestes. Querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vai em paz, o Senhor te acompanha. Não vai embora, só dá um abraço. A pessoa bonita, abençoada está ao teu lado, libera a palavra de bênção sobre a vida dela e participa da nossa recepção, tá bom? Dos aniversariantes que estão ali logo atrás da nossa recepção. Deus abençoe.